Quase metade das pessoas que tiveram um AVC sofrem de disfagia. Trata-se de um distúrbio de deglutição. Pode variar entre a dificuldade durante a ingestão dos alimentos até à total incapacidade para deglutir. Tema para a conversa com a minha próxima convidada, é a doutora Maria José Festas, é fisiatra, está em direto à redação da RTP no Porto. Muito bom dia. A fisioterapia pode ajudar estes doentes? A terapia da fala, digamos assim. Portanto, estes déficits de deglutição levam a que três aspectos importantes. Há uma pneumonia, isto é, os alimentos, em vez de serem dirigidos para o esófago, são dirigidos para os pulmões e, portanto, levam a pneumonias. São depois a principal causa de reinternamento hospitalar após um acidente vascular cerebral. A malnutrição, porque as pessoas não vão comer porque têm dificuldade em engolir e, sobretudo, por exemplo, o tipo de disfagia que ocorre no AVC é sobretudo para líquidos, a desidratação. O que é que nós podemos fazer? Primeiro temos que avaliar bem a situação, perceber que tipo de disfagia é que nós temos e como é que nós podemos tratar. Nas situações mais simples, a maneira como nós podemos tratar estes doentes será, por exemplo, o espessamento dos líquidos que nós podemos fazer. Podemos ensinar à família algumas estratégias de como alimentar estas pessoas e são estas, assim, algumas das coisas que nós podemos fazer. Que estratégias são essas? Portanto, é uma avaliação inicialmente à cabeceira do doente, em que nós vamos ver se ele está consciente, se está acordado e se está capaz de se alimentar. A seguir fazemos um teste para avaliar se tem disfagia para sólidos ou para líquidos e depois, mediante até o resultado que o próprio teste nos dá, nós orientamos para o tipo de alimentação em que o doente poderá fazer. Os líquidos apresentam mais problemas? Nas disfagias neurogénias, que é o caso do AVC, da doença de Alzheimer, da esclerose lateral amiotrófica, os líquidos apresentam mais dificuldades na sua deglutição. E por isso, a primeira medida é que todos os líquidos que vão ser dados não sejam líquidos finos, mas que sejam líquidos que possam ser espessados. Há várias maneiras de espessar líquidos. Por exemplo, no caso da água. A água, exatamente. Existem alguns componentes, por exemplo, um pó que se adiciona à água, ela fica tipo gelatina. Em vez da pessoa beber água, beber um líquido gelificado, passar a comer, por exemplo, a tomar iogurte. Portanto, existem várias maneiras realmente de hidratar o nosso doente. Mas a pessoa fica com este problema para toda a vida ou a terapia da fala pode resolver o problema? Nos AVCs, porque é um episódio, por isso é que se diz acidente, é um episódio e depois há sempre uma recuperação. Habitualmente, esta disfagia que ocorre em 60% na fase aguda, com a evolução e com a reabilitação vai melhorar. São ensinadas algumas estratégias compensatórias, é ensinado à família, por exemplo, que os alimentos devem ser dados em colheres de chá, por exemplo, que se deve esperar que os reflexos que estão lentificados atuem e, portanto, dá-se pouca coisa de cada vez e, ao mesmo tempo, pouca coisa e numa colher de chá. Portanto, isto são tudo algumas das medidas que nós podemos ensinar à família. Nas doenças progressivas, como sejam a doença de Alzheimer ou, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, já são medidas, nós vamos estar a vigiar este doente, porque o que acontece é que, em vez de melhorar, pode agravar e outras estratégias podem ser necessárias.